Motivo de alegria estar aqui com vocês para dar continuidade à série. Sem mais delongas, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 5. Primeira Samuel, capítulo de número 5. O maior império da história, irmãos. O Império Romano caiu. Hitler, um dos maiores líderes da história, suicidou-se. O Titanic, considerado a maior construção naval da história, afundou. Para quem gosta de esporte, o Fenômeno, considerado um dos maiores jogadores da história, nunca ganhou uma Liga dos Campeões. A seleção brasileira, considerada a maior da história, perdeu de 7-1 da Alemanha no Brasil. E José Aldo, considerado o maior peso-pena da história, foi nocauteado em 13 segundos, irmãos. Aonde eu quero chegar com isso é simples: gigantes perdem. De fato, homens podem acumular grandes conquistas nesta vida. Contudo, inevitavelmente, uma hora ou outra, homens precisam encarar a derrota, pois nós não somos invencíveis. Por outro lado, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, como nós cantamos, cujos planos não podem ser frustrados, ou seja, irmãos, Deus nunca perde. O relato de 1 Samuel capítulo 4, que vimos anteriormente, nós vimos o povo de Israel ser derrotado. Só que, no capítulo de hoje, nós seremos ensinados que ainda que o povo venha a fracassar, ainda que Israel falhe, e ainda que as situações ao seu redor sejam desfavoráveis, o Senhor de Israel não perde, irmãos. Hoje nós seremos encorajados a olhar para o Deus das Escrituras, o vitorioso Deus das Escrituras. Vamos ler o texto. 1 Samuel, capítulo de número 5, nós vamos ler o texto todo. Eis o que diz a palavra inspirada, infalível e inerrante de Deus. 1 Samuel, capítulo 5, diz o seguinte: depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído, rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas, na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído, rosto em terra diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, verso 5, até hoje os sacerdotes de Dagon e todos os que entram em seu templo, em Asdod, não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre nosso Deus Dagon. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. Mas, versículo 9, quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Versículo 10, então enviaram a arca de Deus para Ecrom.
quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar. Eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e a nosso povo. Então, reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, caso contrário ela matará a nós e a nosso povo. Pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Versículo 12. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Vamos orar, irmãos? Deus, te louvamos, Senhor, por estarmos na tua casa. Te louvamos por todas as tuas misericórdias, pela tua bondade. Agora, Senhor, nos enche de temor para ouvirmos a tua voz. Fala ao coração da tua igreja, chacoalha a tua igreja, Senhor, para que tenhamos temor de ti. Ó Deus, nos ajuda a redescobrir os teus atributos, a reconhecermos tua grandeza, a vermos tua beleza e teu poder, Senhor. No nome de Jesus, que hoje seja dia de salvação, Senhor. Que hoje seja dia de edificação. Levanta os caídos, fortalece, Senhor, os que estão desencorajados. E que no nome do teu Filho Jesus Cristo venhamos a amá-lo mais, a depender mais de ti a partir do que ouviremos hoje, Senhor. Faz isso, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. De acordo com a passagem de 1 Samuel capítulo 4, irmãos, Israel havia sido duramente derrotada pelos filisteus no campo de batalha. Pela forma como o capítulo anterior termina, a impressão deixada pelo autor é que uma crise havia se instalado na nação. Boa parte do exército israelita foi morto naquele dia. O sacerdote Eli e os seus filhos morreram, deixando a nação sem uma liderança espiritual. E pior, a arca de Deus, que representava a presença dele no meio de seu povo, foi tomada. E com ela a esperança dele. O capítulo 4 termina: Icabode. A glória se foi de Israel, pois a arca foi tomada. Pela forma como termina o capítulo 4, irmãos, o que parece é que não só o povo perdeu, mas que Deus também foi derrotado. Só parece, irmãos. Pois no capítulo número 5, no relato de Samuel, nós vemos que ainda que a arca tenha passado das mãos dos israelitas para as mãos dos filisteus, Deus não é um troféu, nem pode ser manipulado. Quando os homens pensam ter dominado o Senhor, descobrem que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sempre que homens pensam ter vencido o Senhor, descobrem que o Deus de Israel não perde nunca, jamais. Deus não perde, irmãos. Por que o Senhor não perde? Por qual razão nós podemos afirmar essa verdade? Em primeiro lugar, irmãos, Deus não perde, porque Ele é mais poderoso do que os deuses adversários. Deus não perde, porque Ele é mais poderoso do que os deuses adversários. O versículo 1 começa assim, leia comigo de novo. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer, onde havia acontecido a batalha, para Asdod, e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Após a vitória na batalha sobre Israel, os filisteus conseguiram um grande despojo de guerra, um prêmio, a arca do Senhor de Israel. Era um prêmio que precisava ser exposto. E por isso o autor nos conta que os pagãos pegaram a arca do Senhor e a levaram para o templo de seu deus pagão, Dagon, e a colocaram bem ao lado de sua estátua. A intenção dos filisteus era muito simples, era demonstrar que o Deus de Israel fora derrotado pelo Deus dos filisteus, Dagon. Isso durou poucas horas, irmãos, não deu certo, porque o verso 3 nos diz o seguinte: quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído, rosto em terra diante da arca do Senhor. Logo pela manhã, a surpresa.
O Deus vencedor não suportou poucas horas ao lado da arca. Os seus fiéis entraram no seu templo e o encontraram sem a sua cabeça, como se estivesse prostrado diante do verdadeiro Deus. Será que Dagom havia mesmo dominado o Senhor, irmãos? Nós vamos descobrir, mas por ora, o autor sagrado nos mostra a solução encontrada pelos filisteus e é cômico. Veja o que o autor diz. O que os filisteus fizeram? Eles levantaram Dagom e o colocaram de volta em seu lugar. Em outras palavras, eles pegaram um pedaço de madeira, quem chamavam Deus, e o consertaram. Mas não adiantou, porque o verso 4 diz: mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e suas mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. O mesmo roteiro de antes, só que dessa vez as mãos da estátua também foram quebradas. Um comentarista chamado Richard Phillips explica o que isso quer dizer. Ele diz: isso, quebrar as mãos e a cabeça do inimigo, refletia uma prática comum realizada nos cadáveres de adversários vencidos. Suas mãos eram levadas e sua cabeça também como troféus. De fato, ele conclui, Dagom havia sido conquistado e morto pelo Deus da arca de Israel. A questão é, irmãos, nessa ocasião Deus mandou um claro recado para os filisteus: ainda que tentem, não podem me dominar, ainda que desejem, não podem me vencer. Toda vez que os ídolos são exaltados diante de Deus, o Senhor os humilha diante dos olhos de todo o mundo. Foi o que aconteceu aqui, irmãos. Aquilo marcou a história dos filisteus. Pois o verso 5 nos diz o seguinte: por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Sempre que entravam no templo, os seus fiéis eram levados a se recordar do dia em que Deus havia destruído Dagom dentro de seu próprio templo. O que antes era o templo de um Deus pagão que refletia a sua majestade, tornou-se um memorial do poder e da supremacia de Deus, do Deus de Israel. A pergunta é assim que nós enxergamos o Senhor? Você já foi convencido de sua supremacia e de sua singularidade? Você vê o Senhor assim, cristão? Aqui nós vimos os filisteus aprendendo de uma forma dolorosa, cruel, o preço e as consequências da idolatria. O Senhor não estava brincando, não estava blefando quando disse à nação de Israel: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Você crê nisso? E se eu lhe dissesse que nós também precisamos tomar cuidado com o pecado da idolatria? Nós vivemos em uma geração, irmãos, que despreza e até mesmo nem conhece o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. O breve catecismo de Westminster, um dos nossos símbolos de fé, respondendo à pergunta 46, o que o primeiro mandamento exige, diz o seguinte: o primeiro mandamento exige de nós conhecer e reconhecer Deus como único Deus verdadeiro e nosso Deus, e como tal adorá-lo. Talvez você se pergunte, e o que isso tem a ver com a nossa geração? O que isso tem a ver comigo? É muito simples, meu irmão. As pessoas de nosso tempo não mais levantam estátuas e se prostram diante delas, mas fazem de objetos, de pessoas, de posições e do prazer dagons, deuses, ídolos. Até mesmo cristãos quebram o primeiro mandamento sem saber.
A pergunta é: como podemos identificar isso? E eu respondo com outras perguntas. Você consegue se imaginar sem as coisas que possui hoje? Meu irmão, você consegue se imaginar sem as mordomias ou o conforto que seu dinheiro lhe tem proporcionado? Jovem, você consegue se imaginar sem seu namorado, sem sua namorada? Minha irmã, você consegue se imaginar sem o trabalho que conseguiu? Ou você já pensou se os planos que fez para os seus filhos não derem certo? Meu senhor, minha senhora, e se os planos que fez para a aposentadoria não vingarem? Já pensou sobre isso? A questão é, irmãos, a forma como respondemos a essas e muitas outras questões revela a existência e a esperança que temos colocado sobre coisas que não Deus. E a questão é: aprenda com os filisteus. Não é uma boa ideia tentar colocar Deus no templo do seu coração junto com falsos ídolos. Sabe o que vai acontecer? Ele vai quebrar a cabeça deles, como fez com Dagom. E como nós ouvimos no domingo passado, quando os ídolos se quebram, eles nos quebram junto. Por isso não é seguro depositar, lançar a esperança do nosso coração sobre coisas passageiras. Elas irão nos frustrar certamente, elas não podem atender os anseios mais profundos de nossa alma. Esse é o motivo pelo qual tem se machucado, pelo qual tem se frustrado. Volte-se para Deus hoje mesmo, meu irmão. O Deus que nos promete na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, que todo aquele que perde a sua vida aqui, é isso mesmo que você está ouvindo, que perde a sua vida aqui, ou seja, não faz das coisas do aqui e do agora a sua vida, a sua esperança, não faz delas objeto de salvação, mas no Senhor, em Cristo, esses terão vida eterna. Essa é a promessa que o Senhor nos faz. Corra para Deus hoje mesmo e receba dele, do único Deus, todo o prazer, toda a alegria e satisfação que seu coração tanto anseia e que só Ele pode lhe proporcionar. O profeta Jeremias disse: meu povo cometeu 2 pecados, abandonou a mim, fonte de água viva, e fez para si cisternas achadas que não retêm água. Não cometa o mesmo pecado, corra para Deus. Em segundo lugar, irmãos, nós precisamos nos proteger de um outro extremo, tentar domesticar Deus. Foi isso o que os israelitas fizeram no capítulo 4. E também o que os filisteus tentaram fazer aqui. Um comentarista faz a seguinte observação: os filisteus não queriam se desfazer de Deus. Veja que interessante. Ele poderia permanecer se ficasse sentado atrás do Deus filisteu e calado. Deus poderia permanecer se ficasse calado. E eu pergunto, não é assim que a geração evangélica de hoje tem se comportado? Não é assim que se comportaram os israelitas quando levaram a arca ao campo de batalha? Ou os filisteus quando a levaram para o seu templo? Transformado Deus em um garçom. É assim que os evangélicos têm agido hoje. Eles dão o dízimo, mas para garantir a bênção. Eles vêm aos cultos dominicais, mas para garantir que tudo vá certo. E se não for? E se Deus, como fez com Israel, resolver não nos abençoar? Você já pensou sobre isso? Esse é o problema, irmãos. Nós não podemos manipular, tentar domesticar Deus, conformá-lo ao nosso padrão. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus não precisa se conformar ao nosso padrão. Nós precisamos nos conformar ao seu padrão e à sua vontade revelada, e recebermos de bom grado os nãos e as portas fechadas que Deus certamente nos dará em sua providência. Mas em tudo isso, irmãos, não há necessidade para pânico, porque Ele sabe o que é melhor para nós.
Porque o Deus que nos fecha portas é o Deus que se apresenta nas Escrituras como nosso bom pastor e que promete conduzir todas as coisas para a sua glória e para o nosso bem. Não tente domesticar o Senhor como fizeram aqueles homens. Descanse nele. Uma última aplicação, irmãos, aqui. Precisamos, além de não tentar domesticar Deus, precisamos ser realistas quanto ao nosso serviço para Deus. Deus deu aqui uma grande lição nos israelitas. Deus podia lutar com o exército filisteu todo 1 milhão de vezes e vencer todas elas sozinho. Deus não precisava de Israel, Israel precisava de Deus. E essa lição tem repercussão para hoje. Deus não precisa de sua igreja, é a igreja quem precisa de Deus. A pergunta é: como então servimos ao Senhor? Sem nos esquecermos de que não somos o centro de tudo. Eu vou lhe dar um exemplo. É quando um seminarista como eu entende que a missão não gira em torno de mim, irmãos. Deus não vai deixar de ser conhecido, muito menos a igreja de ser bem cuidada se eu terminar ou não o seminário. Ele é Deus. Precisamos de humildade, irmãos. Isso serve para todos aqui. Para os pastores, para os líderes do conselho, para os líderes de adolescentes, de jovens, diáconos, ou aos irmãos que servem em casa, no seu trabalho, não importa. Deus não precisa de nós, mas embora seja autossuficiente no cumprimento dos seus planos, Ele nos fez parte deles. Que privilégio e que responsabilidade. Tenhamos humildade ao servir ao Senhor, sabendo que embora o Senhor seja autossuficiente, Ele nos fez seus instrumentos na igreja e fora dela, para a sua glória e para o cumprimento dos seus planos. Amém, irmãos? Deus não perde, irmãos, porque Ele é mais poderoso do que os deuses adversários. Em segundo lugar, o texto nos ensina que Deus não perde porque Ele traz juízo sobre os adversários. Como vimos, Deus cortou as mãos de Dagom. E agora aqui, as mãos do Senhor, a mão do Senhor pesa sobre o povo de Dagom. Leia comigo o verso 6. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. O castigo de Deus chegou sobre os pagãos na forma de tumores, irmãos. A presença da arca de Deus no meio do povo desencadeou uma grave peste. Os tumores e os inchaços eram provas do juízo de Deus contra aquele povo pagão. E eles, irmãos, por incrível que pareça, eles entenderam isso de alguma forma. Pois o verso 7 registra o seguinte, leia comigo, acompanhe. Quando os homens de Asdod e dos arredores viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre nosso Deus Dagom. Os moradores de Asdod, irmãos, perceberam que o Senhor era a causa da sua calamidade. E o mais engraçado de tudo é que eles não podiam nem mesmo orar ao seu Deus, pedir que Ele os livrasse. Pois o texto nos diz que até mesmo o Deus pagão sofria nas mãos do Senhor. Além de descobrirem que o Senhor não pode ser dominado, não pode ser vencido, eles experimentaram na pele o peso de sua reprovação contra o pecado. E era nítido que algo precisava mudar e urgente. Eles precisavam encontrar uma solução. Qual foi ela? Versículo de número 8. Então, reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gate.
E então levaram a arca do Deus de Israel. Perceba, meu irmão, depois de toda a crise que a cidade atravessou, a melhor solução encontrada por seus homens foi livrar-se da arca. Embora tivessem experimentado na pele o poder de Deus e a sua reprovação contra a idolatria, a melhor solução encontrada pelos homens daquela cidade não foi se arrepender, mas livrar-se da arca. Entre Deus e Dagom, irmãos, entre Deus e Dagom, eles escolheram um Deus que era feito de madeira. E de fato eles enviaram a arca para uma outra cidade pagã, Gate. Mas o roteiro permaneceu o mesmo, nada mudou. O verso 9 diz: mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Com uma epidemia de tumores. Deus também castiga os idólatras de Gate. O juízo chegou sobre ele também. Epidemia de tumores, havia crise e pânico mortal na cidade. Qual a solução encontrada pelos homens daquela cidade? Adivinhe. Versículo 10, primeira parte. Veja que solução os homens encontraram. Então, enviaram a arca de Deus para Ecrom. A resposta para escapar do juízo não era como fizeram os ninivitas após a pregação de Jonas, vestir-se de pano de saco e lamentar pelos seus pecados. Não, a resposta dos filisteus foi livrar-se da arca. E a verdade é, ainda que o juízo tenha sido aliviado com a ausência da arca, o Senhor não os deixaria impunes no dia do juízo. Pois Deus é Deus santo que castiga os pecadores e idólatras. Você crê nisso, meu irmão? É mais difícil dizer amém. Você crê na doutrina da ira de Deus e do juízo final. Embora muitos púlpitos a evitem, até mesmo alguns que se dizem cristãos, chamem essas doutrinas de devaneios da igreja. A Bíblia é clara quando afirma que o Senhor é Deus zeloso e vingador e que executa vingança contra os seus adversários. Deus não é só amor não, meu irmão. Deus é Deus zeloso e vingador. Não é o que o texto de 1 Samuel 5 nos ensina claramente? A mão de Deus pesou sobre aquele povo. E eu lhes pergunto, por que não pesaria contra a nossa geração? A nossa geração é igualmente rebelde, irmãos. A nossa geração é igualmente idólatra. A pergunta é: o que faremos para escapar do juízo do Senhor? Em primeiro lugar, não confiando na religiosidade. Experiências ou ativismo religioso não podem salvar um pecador da ira de Deus. Os israelitas eram um povo escolhido do Senhor, mas o seu coração estava distante do Senhor. Os filisteus testemunharam da grandeza e do poder de Deus, contudo não se arrependeram. Esse é um perigo que nós podemos correr também. Quando a nossa membresia, a nossa participação nos cultos, os nossos dízimos, as nossas devocionais, as nossas experiências nos levam a estar tranquilos com menos do que arrependimento. A Bíblia é clara, obras de religião, ativismo religioso não são suficientes para salvar um pecador. O profeta Isaías disse: as nossas melhores obras são como trapos imundos aos olhos de Deus. Mas então o Evangelho entra em cena, irmãos.
Pois se um homem não pode ser salvo pelo que é ou faz, o Evangelho de Cristo diz: homens podem ser salvos pelo que Cristo é e fez. Se por um lado nós nos deparamos com a lei e vemos que não somos capazes de conquistar Deus pelo que fazemos, por outro lado olhamos para Cristo e vemos que Ele fez o que não podemos fazer. O que fazer para escapar do juízo de Deus? Pecador, não confie em si mesmo, não confie em sua religião. Corra para Jesus Cristo. E nele você há de encontrar salvação. Uma outra aplicação que o texto nos sugere é que cristãos podem ser disciplinados por Deus. E aí você vai dizer: João, você está enganado, não é o povo de Deus que está sendo disciplinado no capítulo 5. E aí eu lhe diria: mas ele não foi no capítulo 4? O que seria o capítulo 5 senão uma extensão da disciplina de Deus contra Israel? A arca em território inimigo, irmãos. O povo em crise. O exército derrotado. E a Bíblia é clara: Deus disciplina os seus filhos. Não é o que aconteceu com o rei Davi após adulterar. Não é o que aconteceu com os apóstolos Pedro e Paulo. E é o que pode lhe acontecer também, meu irmão. Você já parou para pensar que algumas crises, problemas e até mesmo algumas doenças podem ser manifestações da disciplina divina na vida de cristãos em pecado? Isso não é só coisa de pentecostal não, meu irmão. Deus disciplina os seus filhos que insistem em pecado. Eu não estou dizendo que nós devemos espiritualizar todas as coisas. Nem todo resfriado significa que você está em pecado. Mas a questão é: Deus castiga os seus filhos que insistem no pecado. É o que pode acontecer a você, homem cristão, se insiste em pecados como preguiça espiritual, negligência aos seus deveres, pornografia, imoralidade sexual. É o que pode lhe acontecer, jovem, se insiste em um relacionamento que não agrada o Senhor. É o que pode lhe acontecer, minha irmã, se insiste em pecados como maledicência, fofoca, mentira. Não importa, a verdade é: Deus disciplina os seus filhos que insistem em pecado, assim como disciplinou Israel. O autor aos Hebreus nos dá uma tranquilizada. Pois, embora o Senhor nos discipline, embora o Senhor nos castigue, a sua disciplina nada mais é do que uma demonstração de seu amor paternal por nós. O autor aos Hebreus escreve: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A questão é: Deus pode discipliná-lo, meu irmão, mas para fazê-lo olhar para Ele de novo. O Senhor pode enviar sofrimento à sua vida para que abandone os seus pecados, se arrependa e corra à sua presença em busca de graça. Tenha certeza que no final da disciplina você encontrará o Pai de braços abertos, pronto a nos receber. O Senhor disciplina aqueles a quem ama. O Senhor disciplina os seus filhos. E por fim, irmãos, uma última aplicação, eu volto a convocá-los ao arrependimento para a salvação. Eu lhe pergunto: você já se arrependeu? Nunca, irmãos, nunca a melhor solução é livrar-se de Deus como fizeram os filisteus. É só acumular ainda mais juízo sobre a sua cabeça. A grande verdade é que você precisa, hoje, do mais novo ao mais velho, você precisa se arrepender de seus pecados e receber o Evangelho. Pois o pequeno juízo que caiu aqui sobre os ímpios aponta para o grande juízo final, onde o Senhor há de punir para todo sempre os pecadores não arrependidos. A Escritura afirma: Deus já determinou um dia em que haverá de vir e julgará os vivos e os mortos. Todos serão chamados a comparecer diante do tribunal de Cristo,
onde prestarão contas a respeito de tudo que fizeram. Tudo o que fizeram. Por isso eu lhe pergunto nessa tarde: você prefere comparecer ao tribunal tendo Cristo como seu juiz ou tendo como seu advogado? Porque se você escolher a primeira opção, se tiver Cristo como seu juiz, você estará perdido. Pois Ele será implacável em sua justiça, pois tem todos os seus pecados registrados. Você será colocado diante do teste da lei, e sabe o que vai acontecer? Você será reprovado e lançado no fogo eterno. Se Cristo for o seu juiz, você estará perdido por outro lado. Se Cristo for o seu advogado, meu irmão, você pode ter toda a esperança do mundo. Porque se por um lado somos reprovados no teste da lei, a Escritura nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se os pecadores foram lavados no sangue de Cristo, como cantamos, se foram cobertos com a sua justiça, ainda que esses pecadores venham a tropeçar e falhar, e nós vamos, irmãos. Nós vamos tropeçar, nós vamos fraquejar, fracassar, ainda que essas coisas venham a acontecer, se estivermos cobertos com a justiça do Filho de Deus, estaremos firmes no grande dia, enquanto outros tremem, estaremos firmes, porque o juiz é nosso advogado. Pois a Escritura é clara quando promete de que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essas são as bênçãos do Evangelho para os que se arrependem, irmãos. Se nos apresentarmos no tribunal com nossos próprios méritos, com nossas obras, com nossa religião, nós vamos perder. Por outro lado, se nos apresentarmos vestidos do mérito, da obediência e da perfeição da justiça de Cristo, seremos mais que vencedores nele. Corra para o Filho de Deus hoje mesmo e desfrute de segurança aqui e agora e no dia do juízo final. Deus não perde, irmãos, porque Ele é mais poderoso do que os deuses adversários. Deus não perde porque Ele traz juízo sobre os adversários. E por fim, Deus não perde porque Ele atemoriza, enche de temor os adversários. É bem provável, irmãos, que as notícias sobre as tragédias e calamidades nas cidades vizinhas já tinha chegado a Ecrom, a última cidade pela qual a arca passaria. O temor havia se apoderado deles antes mesmo da chegada da arca. E quando ela chega, veja que surpreendente a reação do povo. Segunda parte do versículo 10. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e a nosso povo. Quando Deus se fez presente na cidade, irmãos, o povo pagão treme, coisa que Israel não fez. Imediatamente eles propõem também uma solução para o problema. Versículo 11, leia comigo. O texto diz assim: então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e a nosso povo, pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Mais uma vez, irmãos, infelizmente, a solução é livrar-se da arca. Mas nós não podemos perder de vista algo muito interessante. Aqueles pagãos estavam convictos a respeito das consequências da presença da arca no meio deles. Eles haviam entendido, estavam convencidos de que Deus não podia habitar em meio à idolatria, em meio à impureza. E a conclusão inevitável para a qual o verso 11 nos leva, de acordo com a Escritura, é que Deus não é só santo. Deus é 3 vezes santo, santo, santo. Que não tem prazer nas trevas, que não habita em meio à impureza e à escuridão, mas que tem prazer na luz. Ele é santo.
E os pagãos filisteus entenderam isso da pior forma possível, com dor, sofrimento e até mesmo morte. E o verso 12 termina dizendo: aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. A mão de Deus pesou sobre aquele povo com juízo, irmãos, mas nós precisamos dizer isso: aquela cidade foi batizada em temor e tremor de Deus. Eles foram tomados de tremor do Santo de Israel. E a pergunta que me vem à mente é: se os inimigos de Deus se encheram de temor dele, quanto mais nós, o seu povo, devemos temê-lo. Em tempos de religião show, de luzes e de pragmatismo, o evangelicalismo tem abandonado a reverência ao Deus Todo-Poderoso e ao Deus Santo. Por isso nós, irmãos, não podemos ser tragados e seduzidos por essas correntes. Precisamos estar firmes diante do testemunho, ao lado do testemunho da Escritura, na verdade, que diz que Deus é santo, santo, santo. A pergunta é: que aplicações podemos tirar quanto a isso? Eu diria que precisamos insistir com temor na adoração pública. E com a adoração pública entendo que a Bíblia nos ensina ser a verdadeira adoração. E eu gostaria de destacar 2 pontos. Precisamos insistir com a pregação da palavra, irmãos. Me espanta alguns evangélicos, ao procurarem uma igreja, olharem se ela é climatizada, se o pastor é carismático, se os irmãos são receptivos e, por último, eles se perguntam: há a verdadeira exposição da Escritura nesta igreja? O maior pregador do século XX, Martin Lloyd-Jones, disse que é possível identificar o compromisso de uma igreja com a exposição da palavra só de entrar no templo, a partir do posicionamento de seu púlpito. Quanto mais central o púlpito for, maior o compromisso da igreja com a exposição da palavra. E ele completa: a principal tarefa do ministro cristão e da igreja é a exposição da palavra de Deus. A questão é, irmãos, onde eu quero chegar? O Deus Santo escolheu falar para a sua igreja, ou à sua igreja nos dias de hoje, através da proclamação da Escritura Sagrada. Cristãos não podem vir ouvir a pregação como se sentam para assistir televisão. Precisamos ter temor do Santo de Israel, que nos fala através de seus profetas. Precisamos nos preparar, irmãos. Repito, não podemos ouvir a palavra como assistimos televisão. Precisamos preparar o coração através dos meios que nos foram concedidos pelo Senhor. Precisamos interceder pelos homens que pregam. Precisamos louvar a Deus pela vida de nossos pastores e dos servos que têm se desgastado no ensino. Os reformadores redescobriram uma grande verdade: o homem que fala está sendo boca de Deus. Precisamos insistir com temor na pregação, irmãos. E com isso a igreja colherá muitos frutos, certamente. Um segundo ponto: precisamos insistir com temor quanto ao culto público. Não podemos perder a reverência para a adoração em comunidade. Esse não é um encontro de amigos, irmãos. Nós estamos nos reunidos para louvar o nosso Deus, adorá-lo e ouvir sua voz. Por isso precisamos nos preparar. Dia do Senhor é dia de você desacelerar, diminua a marcha, descanse, prepare o coração da sua família, prepare o seu coração através dos meios de graça, tema, anseie por esse momento. E eu queria trazer um incentivo aos pais, para insistir no temor ao culto público e na criação de seus filhos, para trazê-los aqui. Irmãos, eu fui um adolescente difícil. Eu dei muito trabalho à minha mãe para me trazer aqui. Os mais antigos podem se lembrar de mim. Eu ficava ali atrás
emburrado, de braço cruzado, durante todo o culto. Eu não falava com ninguém, para ser bem sincero, direto. Eu detestava estar aqui, irmãos. Me lembro de várias vezes em que ela me proibia de ir para qualquer outro lugar e me trazia aqui, contra a minha vontade. Obrigado, eu vinha obrigado. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Um dia eu estava sentado em um dos bancos como vocês estão, e o Senhor rasgou meu coração, me alcançou por sua graça. Eu estou hoje na minha sala de parto. Foi aqui que eu nasci de novo. Eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão, você que é pai. Longe de mim ensinar você a ser pai. Nem filho eu tenho. Eu quero lhe dizer, os filhos pensam saber o melhor para eles, mas não sabem. Você vai dar ouvidos a seu filho de 14 anos. A questão é que o Deus que fez aliança com você é o Deus que prometeu ser o Deus de seus filhos também. Quando trazemos os nossos filhos à casa de Deus, ainda que eles não desejem, ainda que sejam obrigados, nós colheremos frutos, porque Deus é Deus pactual, Deus de pacto. Vocês vão de colher frutos, irmãos. Eu penso que todo pai, antes de entrar por aquelas portas, tem que olhar para o seu filho e dizer: meu filho, você está entrando na casa de Deus agora, na casa do santo. Os filhos precisam ser instruídos no temor de Deus, irmãos. Isso faz parte de ensinar no caminho que deve andar. Uma segunda e última aplicação é que nós precisamos entender que temor ao Senhor produz vida em santidade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, diz o seguinte: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A questão é, quanto mais perto estivermos do Senhor, quanto mais o vemos pelo que Ele é, crescemos em semelhança a Ele. J.C. Ryle, o bispo inglês, que escreveu o livro Santidade, da série que estudamos, ele diz que santidade é algo da imagem de Cristo que pode ser visto e observado por outras pessoas em nossa vida particular, em nossos hábitos, em nosso caráter e em nossas ações. Eu pergunto, é o que pode ser dito sobre a sua vida? Você é mais santo hoje do que o foi no ano passado. As pessoas ao seu redor podem testemunhar de pureza na sua vida. Na Nova Inglaterra, irmãos do século XVIII, J.C. Ryle registra o seguinte testemunho: havia uma moça que cresceu na mesma hospedaria em que o maior evangelista do século XVIII ficava, George Whitefield. E ela contou o seguinte testemunho a respeito dele: havia tanto temor e tanta piedade na pessoa do Sr. Whitefield, que eu havia decidido, se um dia eu tiver um Deus, que seja o Deus do Sr. George Whitefield. Será que podemos dizer isso a respeito de nossas vidas, irmãos? Será que o nosso temor e a nossa piedade produz interesse e temor do nosso Deus no coração de outras pessoas? Nos esforcemos para dizer que sim, irmãos. Nos esforcemos para dizer que sim. Deus cobra empenho de nossa parte para fazermos guerra contra o pecado e fazer bom uso das armas que Ele nos concedeu, sua palavra, a oração, a comunidade. Deus espera de você santidade. Nos esforcemos quanto a isso. Gigantes perdem, irmãos. Embora homens sejam habilidosos, embora homens acumulem grandes conquistas nesta vida, inevitavelmente, uma hora ou outra, homens precisam lidar com a derrota, pois não somos invencíveis. Por outro lado, Deus não perde. Embora o seu povo fracasse, embora os inimigos se levantem contra ele, Deus leva seus planos redentores à frente. E o incidente da tomada da arca, irmãos, aqui, aponta para uma obra de salvação ainda maior. Deus enviou seu Filho a esse mundo rebelde para salvar seu povo. Cristo foi entregue nas mãos de seus inimigos, como foi a arca.
que ele não levantou uma mão contra eles. Antes, a mão do Deus Santo pesou contra ele como punição contra os pecados de seu povo. Enquanto estava Cristo lá pendurado, enquanto os homens pensavam tê-lo vencido, o inimigo pensou que o havia dominado, Jesus Cristo cumpria a promessa de Gênesis 3,15. Ele esmagava a cabeça da serpente. Na cruz do Calvário, irmãos, a cabeça do inimigo foi arrancada. E fomos feitos mais que vencedores nele. Eu volto a lhe perguntar, você espera comparecer ao tribunal, tendo Cristo como seu juiz ou como seu advogado? Se Cristo for o seu juiz, se você resolver apresentar-se com seus próprios méritos e obras, você vai perder. Mas se Cristo for o nosso advogado, se nos apresentarmos diante dele com seus méritos e com sua justiça, Paulo é claro, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém?